Vamos lá tentar aqui. Agradeço aí a galera que está nos assistindo. Vou mandar aqui a solicitação para a Juliana para a gente continuar. Troquei de celular e o Márcio, a Rosângela, que puder me dar aí alguma informação sobre o áudio. Pronto, Rosângela. Vamos aqui aguardar a Rosângela, ou a Juliana, só quero chamar agora a Juliana de Rosângela, mas comparando duas profissionais excelentes, então não tem problema. É assim, Rosângela? Perfeito. Estou aqui aguardando agora a Juliana entrar, e o nosso tema de hoje, a nossa live de hoje, é sobre como a inteligência emocional pode agregar valor ao nosso currículo, pode me dar um upgrade na minha profissão, principalmente nos dias atuais, que a categoria está sofrendo uma sobrecarga imensa, tanto emocional como física, com essa pandemia, algo que nós não esperávamos de acontecer jamais, ninguém estava preparado para ter um baque revolucionário, né, na área da saúde, em todos os setores da sociedade, né, não foi só na área da saúde, mas em especial aqui para a gente, nós que fazemos parte da saúde, tá? Vou mandar aqui mais uma vez o convite aqui para que ela dê continuidade a esse tema, tá? Ju, te mandei aqui de novo. Pronto, tá entrando. Ju, Agora. tu tem outro aparelho ligado, alguma coisa que quando eu falo eu tô ouvindo aí. Eu tô só com o celular, tá bom o áudio? Tá, eu vou tentar colocar o meu fone. Agora eu vou procurar aqui o fone, aguarde só um momentinho aqui, pessoal. Bom, enquanto tu procura, eu vou falar aqui, né, sobre a última pergunta. Então, o que acontece, gente? Eu vejo os profissionais muito preocupados em ter uma performance melhor, mas às vezes ele está tão acostumado com aquele comportamento de sempre, né, que chega essa situação agora diferente, pandemia, e aí ele não consegue se reinventar. Mas para isso, o que é preciso? Precisa justamente se conhecer. Porque como é que você está funcionando, como é que o profissional está funcionando diante dessa pandemia? Isso. Aí a gente pergunta, mas o que a inteligência emocional tem a ver com tudo isso? Gente, inteligência emocional é tudo que a gente sente em contato com qualquer estímulo que a gente sofra, né? A gente tem 5 emoções básicas do ser humano, que é a raiva, o medo, o afeto, a tristeza e a alegria. E aí, para a gente saber como é que a gente funciona dentro dos sistemas, né, a gente pode se perguntar, no meu ambiente de trabalho, como é que eu estou me sentindo? Eu me sinto excluído, eu me sinto com raiva de alguma coisa, de alguém. Por que eu me sinto assim? Né? A partir do momento que você consegue identificar essas emoções em você, você consegue administrar essas emoções para melhorar a tua produtividade. Por quê? Porque se você fica pensando, eu estou me sentindo assim, eu estou com raiva, eu estou triste, porque a pandemia não acaba, e quanto tempo isso vai durar? E como é que fica a minha família? E os protocolos de chegada em casa? Enquanto eu vivo com esse pensamento, eu estou sofrendo da dor do futuro, que é a ansiedade. De algo A gente que você passa não tem como administrar, né? Isso. A gente passa, eu acredito que todo mundo tem passado, a maioria pelas 3 dores, né, do estresse ao mesmo tempo. A gente tem a dor do passado, que pode provocar depressão,
A gente tem a dor do presente, que causa um estresse negativo nas pessoas, e aí não deixa as pessoas produzirem, não deixa elas pensarem positivo. E a gente tem o estresse, a dor do futuro, que é a ansiedade. Como é que tudo vai ficar? E como é que vai ser daqui para frente? Gente, viver o hoje é essencial. E aí, perguntas, quanto mais perguntas a gente se faz, melhor a gente consegue identificar esses sentimentos dentro da gente, né? Chegou no ambiente de trabalho, como é que tá? Como é que tá o ambiente, a situação, as pessoas, qual é o clima? E a partir daí você vai identificar o que você vai sentindo ao longo do dia, né? E isso aí que você está citando é o famoso autoconhecimento. Algo isso. Que, inclusive, é menosprezado pela maioria da sociedade. E daí, quando você tem, às vezes, né, esse comportamento, onde a gente costuma dizer aqui no nosso Nordeste, botou a carroça na frente do boi e se arrepende. Isso. A gente fala isso aqui também. Só um detalhe, de onde você é, doutora? Eu sou de Belém do Pará. Olha aí, pessoal, de Belém do Pará, direto para o Ceará. Mas vamos lá. Então, quando você entra em contato com o ambiente e você se reconhece dentro desse ambiente, você começa a sentir coisas, né? E quando você se dá conta do que você começa a sentir, as tuas emoções, os teus sentimentos, começa a se fazer perguntas. Por que eu estou me sentindo assim? Nossa, o meu plantão tá trash hoje, tá muito punk. Mas por que tá punk? É uma pessoa que te incomoda? É uma situação? É um procedimento que de repente você não tem segurança? Né? Começa a se fazer perguntas e depois que você faz a pergunta, o que eu estou sentindo? Aí você pergunta, mas por que eu estou me sentindo assim? Eu estou me sentindo assim porque eu não gosto de fulano de tal. Eu estou me sentindo assim porque eu não tenho segurança no procedimento X. E aí você parte para outra pergunta. O que eu posso fazer? Eu sou muito, eu vou lhe interromper, mas é dentro disso aí. Eu sou muito assim de evitar que a pessoa fique com perguntas e respostas só mentalmente. Então, eu dou até uma sugestão aí à galera. A pergunta que você fizer, procura um papelzinho, anota, porque quando você, baseado na pergunta que a Juliana está citando, né, o que me incomoda, anota, escreve isso. E a resposta também escreve. Porque quando você Sim. olha, isso dá uma maior possibilidade de você se autoconhecer, né? Assim, Ju? E, inclusive, trazer Sim. as devidas soluções, né? Era só essa a pequena interrupção, pode continuar. E aí, na última pergunta, você se faz da seguinte forma. O que eu posso fazer para melhorar esse incômodo, isso que eu estou sentindo? Né? Eu chego no meu local de trabalho, isso que o Rafael falou, muito importante, você sempre anotar os teus sentimentos, as tuas emoções, mas digamos, a gente sabe que o plantão de enfermagem é corrido, né? É claro que tem aquele intervalo que o profissional tem direito, tá? E aí sempre tem um bate-papo com o resto da equipe, ou você rodou pelo hospital, ou pela tua clínica, não sei, você encontrou uma pessoa, e aí você tem 5 minutinhos, vai rolar um bate-papo ali, né? Então, às vezes, não dá tempo de você anotar as coisas. É bom que a enfermagem, ela tá sempre com papel e caneta na mão, né? E aí, você consegue fazer isso. Mas se não der, fica com essas 3 perguntas na cabeça. Como é que eu estou me sentindo aqui nesse ambiente hoje, agora, nesse exato momento? Viver o presente, tá? Não vive futuro nem passado. Viva o presente, tá?
Por que eu estou me sentindo assim? E o que eu posso fazer para melhorar o que eu estou sentindo agora? E tudo isso, com certeza, vai aumentar a tua produtividade. Por quê? É até meio trash um pouco a gente falar assim, mas eu sempre ouvi, desde a minha infância, a seguinte frase: mente vazia, obra do diabo. Né? Independente da crença que você tem, eu peço que vocês se permitam trocar as minhas palavras por qualquer uma outra que faça mais sentido para vocês, tá? Mas eu sempre ouvi desde a minha infância essa frase: mente vazia, obra do diabo. Então, ocupa a tua mente. O profissional de enfermagem, principalmente, ele tem muita coisa para fazer, tem sempre muita coisa para estudar, até para se destacar no local de trabalho e na profissão, né? Então, faz isso, gente. Não fica inerte, não fica ocioso, não fica no futuro e nem fica no passado, fica no presente. O que você pode fazer hoje para mudar a tua realidade? Isso, focar exatamente nas soluções, né? Inclusive, nós temos um problema, eu não sei se é inerente da enfermagem ou de outras categorias, que é focar muito nos problemas, né? Sim. Falar sempre mal do que está acontecendo, mas quais são as devidas soluções? O que é que eu posso trazer de resolutividade para determinado problema depois de avaliar o que é a causa desse problema, né? Porque assim, isso aqui é como um tratamento médico. O médico, o ideal é que ele só prescreva uma medicação depois de descobrir a causa. Ele precisa investigar. Sim. Enquanto ele não investiga, ele não sabe o tratamento. E enquanto ele não sabe o tratamento, o problema vai virando uma bola de neve. O problema da doença. Então, é do mesmo jeito com relação ao que nós estamos falando aqui. Para quem chegou agora, nós estamos com a doutora Juliana Valois, ela que é enfermeira lá de Belém do Pará, uma belíssima região do país. Ela é coaching, master coach, e está trazendo um tema que para os dias atuais, para os profissionais da área da saúde, é fundamental, que se chama Como a Inteligência Emocional Pode Mudar a Tua Vida Profissional e também Pessoal. Né? Doutora Juliana, por que inteligência emocional é importante para em termos de dar um upgrade ao profissional? O que é que ela traz de valor para a gente? Pois é, na verdade, Rafa, o que acontece? A gente passou uma vida inteira acostumado, primeiro, a reclamar, a se vitimar, a julgar. Apontar o dedo é muito mais fácil do que assumir responsabilidades, né? E assim, tudo é culpa do mundo e dos outros. Nunca é responsabilidade nossa. Verdade. Quando a gente entende a questão inteligência emocional, a gente passa a saber que não é só, eu tenho 5 emoções básicas que todo mundo sente, só que demonstra de formas diferentes, né? Só que é muito mais do que isso, né? É todo um processo de autoconhecimento que você tem que buscar lá atrás, na tua caixa, na tua vida inteira, várias caixas, na verdade, que ou você escondeu na tua cabeça, ou você esqueceu, ou você trancou na tua cabeça, na tua mente consciente ou inconsciente, para não sofrer. Então, o que acontece? Inteligência emocional, ela vai te trazer para o hoje, para o momento presente, né? Como é que eu estou vivendo hoje? Quem é essa pessoa? Quem sou eu nesse mundo? O que eu estou fazendo aqui? Se eu sou enfermeiro hoje, por que eu sou enfermeiro? Qual é a minha missão como enfermeiro, enfermeira? Qual é o meu propósito? O que eu quero deixar nesse mundo, nessa profissão, né? Então, não é simplesmente, eu tenho 5 emoções básicas, eu sinto isso dessa forma, assim. Gente, é
é um mundo assim tão grande que só a gente passando por processos e processos para entender. Para você ter ideia, Rafael, a gente fala de estresse, mas a gente pensa, enquanto a gente não entende inteligência emocional, a gente pensa que o estresse é só negativo, né? Mas o estresse não é só negativo. O estresse é positivo também. É que nem o medo. O medo, ele só é negativo quando ele te trava, quando ele te paralisa. Isso. Inclusive, Mas existe tem... uma famosa comparação, lhe interrompendo mais uma vez, a da questão do estresse físico que a ostra passa, que é isso que forma a pérola, né? Isso. Ou seja, ela inconscientemente aproveita. E imagine só o ser humano fazendo isso de forma consciente, né? Assim. Justamente. Então, o estresse positivo, ele vai te levar para a ação. Ele vai te movimentar. Entendeu? Então, quando você tem ausência de estresse, você fica desestimulado, você fica inerte, e aí pinta aquela baixa de produtividade, né? E quando você tem um estresse crônico, tá o tempo todo estressado, geralmente não é regra, geralmente porque você está pensando lá na frente, no futuro, ansioso, aí você fica com aquela performance mediana, entendeu? Então, a tua produtividade fica mais ou menos. Com certeza. Então, você tem que usar tudo, a gente tem que tirar uma lição positiva. Tudo você tem que tirar aprendizado. Então, doutora, aproveita esse momento. Processo que você está citando, ele vem sendo construído lá atrás, né? Aí hoje eu tomo uma atitude de reclamar, eu tomo uma atitude que me gera uma ansiedade e é no automático, é no piloto automático, porque eu construí há mais de 20, 30, 40 anos e nem percebo mais. Sim. Acho que isso é natural. E tomo isso, inclusive, como verdade, né? Absoluta. Totalmente. Eu sou o certo e você é que está errado, é uma confusão danada. E implica, respinga na nossa vida profissional. Aí você às vezes não sabe nem, né? Conflito. Aí como você está citando aí, vou reforçar as palavras da Juliana. Você se torna um profissional medíocre, você não tem às vezes a oportunidade de crescer na vida profissional, isso ela vai já conversar, entrar em maiores detalhes, né? Ou seja, inteligência emocional, vocês estão vendo pelas palavras dela, isso tem base científica, tem pesquisa científica, tudo respaldado por grandes universidades mundiais, tá? E que nós temos que entender melhor cada vez mais esse mundo da inteligência emocional. Muito obrigado por estar aqui conosco nesse momento, nos dando essa oportunidade de conhecer mais sobre isso, porque isso vai fazer uma diferença muito grande, principalmente no pós-pandemia. Né? Com certeza, com certeza. Ontem eu estava numa live com os residentes de enfermagem de um hospital aqui, que é referência em câncer, aqui em Belém, no Pará. Inclusive eu não pude assistir porque eu estava de plantão, mas eu já estava agendado para assistir. Ah, tá, legal. Então, e aí a gente falou justamente isso, porque tem residente que está há 3 meses, né, trabalhando, e é o primeiro emprego, é a primeira experiência profissional. E que tipo de emoções eles estão passando agora? Como é que eles estão vivendo essa situação? Né? Saiu da faculdade, já cai numa pandemia e num hospital de referência no Pará inteiro, né? Com uma clínica assim muito... Como é que eu posso dizer? Nós, enfermeiros, a gente já se depara com muitas dores, né? Muita frustração, porque tem situações que fogem do nosso controle e a gente não vai conseguir realmente salvar o paciente. E a gente não precisa se culpar por isso, né? E aí eles relataram muito isso, a questão de sentir muito medo, tristeza. Tem muitos longe da família, porque isso, aí já inclusive, viu, né? pode trazer problemas futuros, como, por exemplo, o transtorno do estresse pós-traumático, algo muito vivido aí
para as pessoas que vivenciaram a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra, a Guerra do Vietnã, mas vivem atualmente, por exemplo, pessoas que passam por sequestros, pessoas que são assaltadas, pessoas que sofrem agressões físicas, por exemplo, ou emocionais. E nesse momento, quem está na linha de frente, os profissionais da área da saúde e pessoas, às vezes, preparadas tecnicamente, mas despreparadas emocionalmente, podem sair com muitos transtornos, né? Assim, doutora, também, ou seja, realmente... Muitas doenças mentais. Com certeza. Inclusive, eu passei rapidamente hoje pela frente da TV e estava passando um programa falando dos índices, um pouco de comportamento das pessoas, né? A questão de atividade física, por exemplo. Tem gente que não mudou hábitos, não consegue fazer atividade física, está comendo em dobro, ou seja, estão ansiosos, né? Então, o que eu posso dizer nesse momento? Mais uma vez, ocupar a mente. Vamos usar da nossa profissão para estudar, ler muito, assistir filmes que agreguem. Tem muitos filmes que a gente consegue se identificar na situação, inclusive a situação que a gente está vivendo agora. Outro dia eu assisti... Como você está dizendo, situações que agreguem, porque, por exemplo, eu no começo de tudo isso, eu me envolvi em noticiários jornalísticos que não tinham nada a agregar, e eu entrei num loop informativo tão grande que quase que eu adoeço mentalmente. Ou seja, hoje eu sei buscar as informações, né? Eu vou eu vou fazer pesquisa, eu passo quando eu estou de folga, eu passo o dia todo pesquisando, né, sites científicos, artigos científicos, tem muita coisa de outros países ainda, eu vou lá, traduzo, boto no Google, né, tradutor, mas é como você está citando, você tem que saber fazer a pesquisa, porque tem muita coisa que lhe dá um prejuízo emocional muito grande e isso afeta também. E a questão do prejuízo emocional, ele vai afetar o corpo como um todo, né? Fisicamente, para essas pessoas, porque as emoções, elas liberam substâncias químicas dentro da gente, e a gente não está vendo. E aí, como é que você vai sair de uma pandemia altamente estressado, ansioso ou depressivo, né? E como que você vai estar por dentro, tá? Então, tudo isso, daqui uns 5, 10 anos, pode te causar um prejuízo muito maior. Então, a gente usa justamente a inteligência emocional para se ocupar de forma produtiva, né? Eu já falei aqui outras vezes, eu escolhi não interagir com grupos de WhatsApp que só falam de doença, morte, até quando estão procurando exame para fazer, local para exame para fazer, eu não interajo, tá? Eu escolhi não ficar assistindo muitos noticiários. É claro que a gente tem que estar antenado, ligado em algumas notícias, mas a nível de informação, não é para pirar. E depois disso, o que eu faço? Eu vou estudar, eu vou ler, eu estou fazendo live para ajudar as pessoas, né? Tem um monte de... Graças a Deus, ontem eu falei lá na live dos residentes que, como eu já falei aqui agora, tudo tem um lado positivo. Então, vamos ver cada um dentro do seu ambiente, do seu espaço, da sua casa, do seu sistema, seja o que for, o que essa situação trouxe de positivo para você, né? Se não fosse pandemia, eu não estaria aqui agora falando com vocês. Se não fosse pandemia, ninguém ia me procurar para falar sobre inteligência emocional. Assim como eu estava falando ontem para os residentes, e foi justamente isso que eu falei. Se não fosse pandemia, eu não ia ter contato com essas pessoas, eu não ia saber do que eles estão passando, eu não ia saber um pouquinho da história deles, né? A inteligência emocional, ela também traz essa questão. Quando eu falo não julgamento, vamos nos despir de julgamento,
né? Principalmente nós da enfermagem, que sempre estamos trabalhando em equipe, você precisa estar congruente com o teu sistema ali, com a tua equipe. O que é congruente? Ah, eu trabalho com mais 5 pessoas, mas eu não gosto de 2. E aí, o que você vai fazer? Mas elas têm que trabalhar com você e você com elas. O que você vai fazer? Tu vai simplesmente não olhar para a cara da pessoa, vai ficar de raivinha, vai ficar emburradão. E a tua produtividade, como é que vai ficar? Vai ficar lá embaixo a mediana, no máximo. Entendeu? Só que por trás de toda pessoa tem uma história que precisa ser honrada e respeitada. E aí você traz inteligência emocional também. Porque se você consegue se perceber, se reconhecer, reconhecer as tuas emoções e como você funciona com as tuas emoções, você consegue entender e reconhecer isso no outro. E aí os conflitos vão se amenizando até o momento que todo mundo consegue trabalhar bem legal e ser mais produtivo. Com certeza. Pessoal, isso que a Juliana está citando, inclusive, eu vou dar aqui a você como dica para você estudar também um pouco. Ela tem a formação, eu também tenho, que é de analista de perfil comportamental. Né? Depois de fazer esse treinamento, esse curso mudou radicalmente a minha vida. Vem mudando, porque ninguém muda da água para o vinho. Mas sim, antes eu era uma pessoa muito mais intolerante com alguém que pensava diferente de mim. E aí é onde está também outro calcanhar de Aquiles da enfermagem. Você quer que todo mundo pense como você pensa. Tá? Você quer que o seu colega no seu plantão tome a mesma atitude que você, seja o mesmo tenha a mesma proatividade que você. E ele não vai fazer isso, ele é diferente, cada um tem o seu perfil, por aí, pensando nisso, você vai ter um relacionamento amoroso melhor, um relacionamento familiar melhor, um relacionamento profissional melhor, tá? Você vai parar de julgar as pessoas durante um processo seletivo, você vai parar de olhar para alguém com um olhar de julgamento, porque acha que aquela pessoa é metida, porque acha que aquela pessoa é CDF, porque acha que o seu colega de trabalho é preguiçoso, quer se escorar. Não é assim. Cada um tem um mundo, cada um tem uma história, cada um tem seus sofrimentos que geraram uma construção dentro dela, tá? Ou seja, ninguém é igual, todas as pessoas são diferentes. A isso nós chamamos de perfil comportamental. Quer conhecer melhor, bota lá no Google, no YouTube, dá uma lida. Você não vai, se você quiser algo mais aprofundado, existem cursos, tá? Reforço, a Juliana também é especialista em análise de perfil comportamental. Ou faz com a gente, né, Rafa? Ou faz com a gente, em breve. Inclusive, nós estaremos divulgando aqui os nossos projetos, a parceria Fortaleza, Belém do Pará. Aí. Estamos em processo de construção desse projeto, algo que vai trazer muitos benefícios para vocês que estão aqui nos nossos seguidores, né? Vamos dar aí uma ajuda muito grande a vocês. E para quem está chegando agora, a doutora Juliana Valois, direto de Belém do Pará para o mundo. Ela é enfermeira, ela é master coach, ela não é só coach, ela é master coach, uma potência aí profissional, tem mudado aí o mundo aí na sua região e utilizando aí também as redes sociais para dar mais uma potência, alavancar, escalonar os seus projetos. A doutora Rosângela Castro aqui, nossa querida enfermeira aqui de Fortaleza, uma referência, já está dizendo, eu quero. Vai chegar nas suas mãos, Rosângela, esse projeto, ela que tem aí ajudado muitos dos nossos colegas aqui com empregabilidade nos hospitais de campanha. Eu, particularmente, sou muito grato ao ver esse trabalho dessa nossa querida colega. Legal. Que passou um pouquinho de tempo, eu tive a oportunidade um pouco de trabalhar com ela num hospital aqui da cidade. Eu fui entrando e ela foi saindo, né? Eu sou da turma atual e ela já foi buscando outros projetos. E ela está hoje aqui, a Juliana, falando conosco sobre como a inteligência emocional pode transformar a sua vida profissional. Doutora Juliana, me diga uma coisa.
eu conheço, eu venho conhecendo você porque nós estamos aí a cada dia mais conversando, fechando nossas parcerias, construindo nosso projeto. E você é uma defensora do processo de relacionamento interpessoal dentro da equipe de enfermagem, tá? Você defende isso com unhas e dentes, já deu para perceber. O que a inteligência emocional pode trazer de benefício com relação ao relacionamento interpessoal da equipe de enfermagem, como, por exemplo, conflitos, soluções. Você que é uma estudiosa do assunto, o que é que você pode nos dizer sobre isso? Olha só, até ontem a gente comentou isso também, né? Porque surgiu esse tipo de questionamento. O que fazer para evitar o conflito dentro das equipes e aí justamente para melhorar a questão de produtividade e relacionamento. Vou colocar aqui só algumas consequências do estresse negativo na nossa vida, tá? A gente tem problema de relacionamento, a gente tem constantes alterações de humor, a gente cai nos excessos, seja comida, bebida, algum tipo de droga, né? E a gente fica com aquele desejo de isolamento. Então, como a gente já falou aqui, cada pessoa é uma pessoa, tem a sua história que deve ser honrada e respeitada. E aí, quando surgiu essa pergunta ontem para mim, eu disse... já tem vários enfermeiros aí fazendo cursos de liderança, né, dentro das suas, para ter mais autoridade, mais autonomia dentro das suas equipes. E aí o que acontece? A gente precisa, a partir do momento que a gente gera essa empatia, autorresponsabilidade, autoconhecimento, você senta com a tua equipe e ouve na essência. A gente tem dois verbos distintos que são parecidos, mas não são a mesma coisa, que é o escutar e o ouvir. Escutar, a pessoa está falando ali e você está escutando, mas de repente está entrando por aqui, saindo por aqui. Ouvir, você dá mais atenção, você olha para a pessoa enquanto ela está falando, né? E quando você ouve na essência, você consegue enxergar através da pessoa. Você consegue sentir tudo que ela está falando ali. Então, isso hoje, na verdade, isso sempre foi importante, mas hoje, como a gente está conseguindo falar mais sobre isso, hoje está se tornando assim imprescindível você sentar com a tua equipe e deixar todo mundo falar, botar todo mundo para falar. E, gente, eu acredito que vocês vão ouvir tanta coisa, e isso vai ser a pontinha do iceberg, né? Eu não sei se muitos já viram aqui a imagem do iceberg, aquela pontinha lá em cima e aquele mundo de gelo para baixo da água. Então, é uma coisa que não acontece da noite para o dia, são mudanças de atitudes, de comportamentos que também não acontecem da noite para o dia. Tem que ser uma constante, tem que ser um trabalho contínuo para você ter mais afinidade com a tua equipe e gerar essa autoridade de forma natural. Não autoridade, porque eu sou enfermeiro do plantão e vocês têm que me obedecer. Não, não é assim, né? Senta com a tua equipe, conhece a tua equipe, faz a tua equipe te conhecer. Por quê? Se você se reconhece, você sabe que você tem uma história a ser honrada e respeitada, você vai conseguir transmitir isso para a tua equipe e a tua equipe vai conseguir te respeitar por isso. E a partir do momento que você permite que essa equipe fale também, eles vão perceber, esse daí é diferente. Esse chefe é diferente, tem alguma coisa nele que me atrai, né? Que me gera assim um conforto, um alívio. Não vai ser aquela coisa tirana, né? Porque a gente vê tanto técnico de enfermagem,
mais para o lado de médico, de nutricionista, de fisioterapeuta. E por que com o enfermeiro é gato e rato? Não precisa ser assim. Então, vamos nos permitir ouvir também as pessoas. Não é porque eu sou enfermeiro, eu tenho especialização nisso, eu tenho doutorado naquilo, mestrado não sei o quê, eu dou aula não sei aonde, que eu sou melhor do que todo mundo. Não é? Cada um tem uma história e toda história deve ser honrada e respeitada. A gente não sabe a dificuldade que o outro passou. A gente não sabe a dificuldade que o cara tem para chegar no trabalho. E de repente ele está lá, passando perrengue, entendeu? E aí ele faz alguma coisa errada ou ele te dá uma resposta torta e você quer responder à altura. Quando você devia, pega esse cara, dá um abraço nele. Agora não pode. Mas depois vai poder. Isso tudo vai passar. Depois vai poder. Olha, a Andréa Alves, inclusive, está colocando aqui uma grande verdade. Eu reforço realmente as palavras da Andréa, endosso as suas. Só em você escutar e entender, no mínimo, aí, um exemplo que você citou. Quais são as dificuldades? Você sabe quais são as dificuldades que o seu colega de trabalho tem para chegar ao trabalho? Você sabe quais são as dificuldades dele com relação à família? Ele quer se sentir uma pessoa importante, né? Nós temos um histórico de conflito muito grande na equipe, muito profissional, e na equipe de enfermagem, e também entre enfermeiro e técnico, porque, infelizmente, foi construída uma imagem que ainda hoje alguns colegas carregam de mandar, né? O enfermeiro manda, não quer fazer nada, aí o técnico acha ruim. Às vezes é falha de comunicação, às vezes o que eu falo não é o que você entende, o que você entende não é o mesmo que eu falo. Ou seja, há necessidade de começar a buscar soluções e parar só de dizer que fulano é mandão, que cicrano não quer me obedecer, tá? Interaja, descubra quem são as pessoas que estão ao seu redor. Nós não somos apenas uma ferramenta de trabalho, nós somos seres humanos, nós somos pais, mães, filhos, irmãos. E isso é importante também dentro do ambiente de trabalho, né? Isso é também inteligência emocional. E com certeza, né, doutora, você vai conseguir lograr grandes êxitos nesse processo de terapia. Pode continuar mais uma vez. Peço desculpa pela interrupção. Não, que isso. A gente está aqui para interagir. Então, o que acontece? É primordial que hoje em dia você conheça a tua equipe. Eu sempre fui do tipo, e eu, antes do coaching ainda, na vida profissional, como enfermeira, eu também já fui fiscal do Conselho de Enfermagem aqui, e eu sempre fui assim, cara, tu tem um problema comigo? Chega comigo e fala. Não fica com cara de poucos amigos, não fica torcendo o nariz pra mim, que se tu não vier falar comigo, eu vou falar contigo. Entendeu? Então, só que antes era meio assim, era brutal, né? Então, ei, tu tem algum problema comigo? Fala comigo. O que é? O que está acontecendo? Agora não. Agora eu sei a origem de tudo isso dentro de mim, né? Eu sei todos esses questionamentos, eu sei fazer esses questionamentos para as pessoas, entendeu? Então, inteligência emocional, produtividade, dentro da enfermagem, tá tudo junto, tá tudo junto. Se antes a gente não sabia disso, a gente já vivia isso, né? Mas tá tudo junto. E aí, tem técnico, principalmente, que tem que ter 3 empregos. Tem técnico que trabalha e estuda para um futuro melhor, para construir um futuro melhor, né? E aí você não sabe disso, não sabe o perrengue que o cara passa o dia todo, tem que cuidar dos pais, tem que cuidar de filho, não tem com quem deixar filho, e é uma corrida louca. E aí a pessoa chega atrasada, né, bate o ponto, vai sofrer as consequências burocráticas com atraso porque chegou atrasado, vai sofrer no salário, né?
Infelizmente, a burocracia do negócio não tem como avaliar cada situação individual. Mas a verdade é que o enfermeiro sofre com isso também. O profissional de enfermagem, ele sofre com isso, se acha ou injustiçado, ok, tem horas que a injustiça mas vamos pegar também a nossa responsabilidade. Tudo acontece de acordo com as nossas escolhas, né? A gente sempre tem resultados na vida. Os resultados são positivos ou negativos. Mas tudo vai das minhas escolhas. Com tá? certeza. Se eu tenho filho, eu tenho 2 empregos, eu estudo à noite, gente, eu vou ter que dar meu jeito. Mas eu não posso ficar também responsabilizando o mundo inteiro para me favorecer. Porque isso vai gerar um estresse também dentro da gente. Com certeza. Você vê só como nós estamos muito acostumados, pessoal, a reclamar e nós entramos num... Parece que é gostoso, parece que a pessoa sente prazer de viver daquilo. Eu, certa vez aqui, de vez em quando eu posto aqui um vídeo, uma frase sobre, não mais só na área da saúde, mas também na área de performance, de treinamento comportamental. E postei num dia, no outro dia eu tinha sido convidado para fazer uma avaliação de trabalhos aqui em Fortaleza, de um congresso de emergência. E chegando lá, eu me direcionei a um stand de vendas de livros e uma pessoa que me conhecia das redes sociais disse assim: o que você fala é muito bonito, mas eu quero ver na prática. Aí eu digo, eita, né? Quase que eu apanhava. Desafiou, né? Eu disse, minha filha, mas eu não entendi. Aí, enfim, era uma colega nossa. E ela disse, olha, você coloca muita coisa que a gente tem que ser produtivo, não sei o quê, mas eu quero ver isso aí para quem é mãe, tem 2 filhos, tem um marido, não tem que trabalhar o dia todo. Eu digo, mas onde é que você quer chegar? Onde é que eu posso lhe ajudar? Qual é o seu objetivo de vida que você ainda não conquistou? Ela disse, eu quero fazer faculdade e não tenho tempo. E o que você fala é muito bonito, mas não dá certo. Eu digo, não tem tempo. Não tem tempo, mas tu não tem nada de tempo. É consumível direto, assim, nem dorme. Aí a gente foi fazendo algumas perguntas. No final ela disse, eu tenho tempo no final de semana. E nenhuma faculdade final de semana abre. Eu digo, e EAD? Não, mas EAD eu sou... Eu digo, bom, é o seguinte, é o que você tem. De 2 uma, ou você abandona seu emprego, ou você abandona sua família, ou você usa o seu final de semana que você tem livre e ao invés de viver exclusivamente de farras no final de semana, ela relatou inclusive que quase todo fim de semana fazia churrasco em casa, não sei o quê. Enfim, aqui está a solução, é uma possível solução. Você dê uma analisada, estude, avalie a possibilidade. Ou seja, pessoal, o foco tem que ter na solução. E quando a doutora Juliana aqui cita que você tem que conversar com a sua equipe, interagir, conhecer as pessoas da sua equipe, não é que eu vou dizer a você que tem um problema familiar e você vai trazer a solução para mim, não. Mas quando você me permite que eu externalize como é a minha vida para o meu coordenador, para o meu líder, né, para o meu colega de trabalho, garanto a você que o ambiente de trabalho muda, que a coisa flui, porque eu acabei de entregar para o meu colega de trabalho inclusive um segredo, algo muito particular, e eu passei a confiar tanto em você que eu contei algumas coisas da minha vida e o trabalho flui, os conflitos diminuem. Não é uma solução isolada. A Juliana está citando aqui um ponto, coisa que nós ainda vamos trazer através de outras lives e dos nossos projetos, mais técnicas, mais ferramentas, mas isso é uma delas, né? Assim, doutora? Isso, justamente, é aquela história que a gente estava falando. Nada vai acontecer de repente, nada vai acontecer do dia para a noite, né? De repente, tu tá lá com a tua equipe e aí eles, enquanto você tá falando da tua história, eles vão estar, de repente, pensando assim, pra que esse cara tá me contando isso? Essa história daí não me interessa. Entendeu? Mas quando você disser, agora eu quero saber a tua história,
Quero saber por que você está aqui. Né? Eu quero estar junto com você nessa caminhada. Esse é teu primeiro emprego, é teu segundo emprego, onde é que tu mora, como é tua família, como era a tua infância, quais são as dores que você já viveu. Então, se você está nessa profissão hoje, por que você está nessa profissão? Né? Quantos profissionais você já pegou aí pela tua frente que você amou ou que você odiou? Caraca, Qual é a tua expectativa? Qual é a tua expectativa deste emprego aqui, desse local, dessas pessoas? Qual é a tua expectativa? A gente não está aqui para resolver todos os teus problemas. A gente vai encontrar soluções juntos, né? Mas a gente está aqui para se conhecer, para se permitir e principalmente para pertencer. Nós temos o direito de pertencimento. Tem muito profissional que está na enfermagem tipo bico. Só que não dá para fazer bico quando você lida com vidas humanas. E você conhece um monte de histórias desses pacientes, dessas pessoas, outras vidas, que não dá para você simplesmente robotizar a coisa. Né, o teu comportamento, a tua vivência ali. Alguma coisa ali, em algum momento, vai te tocar. E aí você vai conseguir perceber por que você está naquela profissão. Entender a tua missão, o teu propósito ali dentro. Então, quando você junta para falar com a tua equipe, e aí você diz para eles... Agora eu quero saber a história de vocês. Como vocês chegaram até aqui? O que vocês passaram para conseguir estar aqui hoje? Né? Quais foram as dificuldades? E depois que toda essa dificuldade passou, qual é o teu sentimento? Como é que você se vê realizando o teu trabalho aqui dia após dia? Está satisfeito? Não está? Se não está satisfeito, está insatisfeito com o quê? Por quê? E o que você pode fazer para melhorar isso? Isso. Porque a gente precisa colocar na cabeça não só do profissional, mas das pessoas. Aliás, não é colocar na cabeça. A gente precisa gerar essa reflexão de que tudo tem a minha responsabilidade. Resultado positivo ou negativo, tudo tem a minha responsabilidade. É efeito das minhas escolhas. Entendeu? Então, não adianta a tua equipe começar a falar e dizer, eu só estou aqui porque, enfim, foi o curso que eu consegui fazer de técnico de enfermagem e consegui emprego mais rápido. Gente, então vai procurar o que você gosta. Vai ser feliz. Por quê? Porque o teu comportamento agora, de insatisfação, vai refletir lá na ponta, lá no usuário. E não é isso que a gente quer. Te coloca no lugar do usuário, sendo tratado por uma pessoa que não está afim de estar ali cuidando de ti. Né? Quando meu pai era vivo, ele tinha cardiopatia e hipertensão. E aí, um belo dia, ele passou mal e eu fui com ele na urgência do hospital. E aí eu vi a técnica de enfermagem manuseando tudo com uma brutalidade. E pegou a veia dele, sabe? E nesse tempo eu era fiscal do conselho. E eu não falava nada, eu só ficava olhando. E eu começava a perguntar, o que é isso? O que é aquilo? Porque você chega ali com o paciente, não olha na cara dele, a gente já está numa urgência, que tem um monte de gente para ser atendida. E aí, quando chega na vez do teu acompanhante, né, do teu paciente, e você vê que o profissional não olha na cara dele, não dá oi, não dá bom dia, oi, seu fulano de tal, eu vou administrar aqui a medicação X, Y, Z no senhor para isso e para aquilo. Eu acho isso imprescindível, isso gera confiança, né? Você entende o que o paciente está sentindo ali naquele momento.
Ou você acha que todo mundo quer estar no hospital tendo medicação sendo administrada o tempo todo? Não quer, não quer. Então, assim como o paciente não quer estar ali, se o profissional também não quiser, ele tem que buscar ser feliz. Porque isso vai refletir no usuário, vai refletir no paciente. E aí, se for alguém da tua família, aí você vai tratar diferente, porque é da tua família? Então, olha para o paciente, todos eles, como se fossem da tua família. Como se cada um fosse da tua família. Né? É empatia, né? Empatia não é uma coisa utópica, mas você tem que sentir de verdade. Eu não posso dizer, eu sou empática, eu tenho empatia pelo paciente, porque eu estou cuidando dele, eu estou fazendo carinho nele. Não, não é. Não é. É mais profundo do que isso. Entendeu? Então, o paciente está ali, oi, seu fulano de tal, passa segurança para ele do que você vai fazer. Chama pelo nome. Gente, desde a faculdade eu aprendi que não existe paciente leito tal. Não existe paciente número tal. Para isso, tem a regra dos 5 certos, né? Paciente certo, e aí, se eu não lembrar, tu me ajuda, Rafa. Paciente certo, medicação isso daí depois certa. Da nossa época, não é nem mais 5 não, agora são 12, se não me falha a memória, 11 ou 12. Eu ainda estou tentando lembrar os 5. É essencial, tá, né? Brincadeira, mas os 5 são paciente certo, medicação certa, dose certa, horário certo, leite certo. Pelo menos era isso. Certa, tem a reação certa. Ou seja, aumentou-se a responsabilidade porque é uma vida, não é um objeto. Né? Então, quanto com mais certeza. certos, né, é essencial. Com certeza. Bom, hoje nós tivemos aqui uma excelente aula, palestra, né, bate-papo com a doutora Juliana Valois. Quem ainda não conhece, ela é enfermeira, tá? Ela é ex-fiscal do Corém, lá de Belém do Pará, nos disponibilizando aqui o seu tempo, o seu conhecimento precioso, o qual ela investiu muito alto para hoje ter autoridade de falar aqui para a gente. Ela é coaching, ela é master coach, tá? Com certificação, inclusive, internacional. E ela falou hoje sobre como a inteligência emocional pode melhorar, dar um upgrade, alavancar a tua carreira, te tornar um profissional melhor. Atualmente, principalmente, pessoal, pandemia, pós-pandemia, quem você quer ser, como você quer ser, daqui a 1 ano, daqui a 2, a parte técnica, conhecer a parte técnica da sua profissão é muito importante, mas estudem, leiam, né? Vão aí no Instagram da Juliana, vejam aí, ela faz um trabalho excelente, entendam melhor, falem com ela no direct, para vocês entenderem melhor o que é inteligência emocional, algo que todas as instituições de saúde, da área empresarial, da área da economia, da área do setor administrativo já trabalham, e isso está começando a ser cobrado pelas instituições de saúde, no processo de contratação, na entrevista de emprego, aquele momento que você nunca mais recebe uma ligação, possivelmente é porque na entrevista alguém detectou que o seu nível de inteligência emocional não é adequado para trabalhar naquela empresa naquele momento, e aí você diz, mas meu currículo é muito bom, eu tenho uma formação de 30 anos no mercado, eu tenho meio mundo de curso, de pós-graduação, ou seja, você não tem inteligência emocional. Tá? Converse conosco, vá lá no nosso direct que a gente vai lhe dar mais dicas. Doutora Juliana, topa fazer outra live porque tem muito assunto ainda para a gente falar sobre inteligência emocional, conflito de equipe. Então, topa aí essa parceria. Estamos com certeza. Show de bola. Então, compromisso firmado. Não é para mim, não é para ela, é para vocês. Nós queremos ver a enfermagem empoderada, mas empoderada de verdade. Mais forte do que nunca. Mais forte do que nunca. Não é esse mimimi que ficam aí nas redes sociais, só com besteirinha empoderada. Às vezes você não sabe nem o que é empoderamento.
Então assista às nossas lives que você vai entender o que é empoderamento. A mudança é de dentro para fora. Eu não posso cobrar que outra categoria profissional me valorize se eu primeiro não aprender a me valorizar. Só para encerrar aqui, dar a palavra a você. Ontem eu cheguei no meu plantão, um paciente estava entrando num quadro de desconforto respiratório muito intenso e o médico estava com dúvida se entubava ou não. E eu não entendia o motivo pelo qual ele estava com dúvida, se a sintomatologia do paciente era para entubar. Rapaz, mas foi assim, eu entrei 6h50 no plantão, 6h50 o paciente já estava descompensado, e o médico estava olhando para o paciente assim, e parecia que você viu o ponto de interrogação, eu só não sabia o motivo. Eu digo, doutor, aí a gente fez uma avaliação no paciente, eu ajudei, e eu fui ajudando e ele foi se abrindo mais e eu sem entender o motivo pelo qual ele não queria entubar. E eu comecei a julgá-lo de forma errada. Eu digo, esse médico vai querer ver o paciente morto aqui? Será se ele não sabe entubar? Será se é porque ele acha que não precisa? O paciente com contração da musculatura, com tiragem costal. No final de tudo, a gente conseguiu intubação perfeita com sucesso. Sabe o que ele disse? Eu estava receoso porque a última equipe de outra instituição que eu participei da intubação foi um caos. E eu achava que aqui seria um caos. Eu não sabia que seria uma equipe de atendimento tão perfeita. Ou seja, são 15 anos estudando, conhecendo, me habilitando para ouvir de um colega de outra categoria que eu consegui oferecer segurança para ele. Isso é empoderamento. Tá? Então, empoderamento não é só fotinha no Instagram, no Facebook, uma palavra de um político. Isso é autoridade. É autoridade. Sou perfeito? Sou não. Cometo erros? Cometo mais erros do que acertos, mas em cada erro eu tento aprender um pouquinho mais. Então, empoderamento é isso. E aproveita essas nossas lives aqui para aprender realmente o que é que vai trazer de futuro para você, principalmente nessa pós-pandemia. Tá? E lembre, sucesso não é dom, sucesso é músculo, sucesso é suor. Deixo com vocês aí as palavras com a doutora Juliana. Mais uma vez, muito obrigado. Rafael, queria te agradecer de novo, né, pela parceria, pelas lives, pelo conteúdo que a gente está trocando aqui, pelas informações, pelo público que a gente está atingindo. Eu espero que isso se torne uma bola de neve e que a gente leve para dentro das instituições de saúde, né, na mente dos profissionais que assistem a gente aqui, e tudo isso só vai melhorando, e pós-pandemia vai ser só sucesso, só amor, abraço e muito conhecimento na cabeça e técnica, né? Vamos estudar, vamos usar o estresse positivo a nosso favor, vamos nos colocar em movimento, tá? A nosso favor. Não é movimento dar com a cabeça na parede, surtado, ansioso, depressivo, não. Dá com a cabeça no livro. Dá com a cabeça no livro, vai assistir vídeo no YouTube de técnicas, de procedimentos, né? Na clínica que você tiver inserido, vai buscar material que tem. Internet também serve para produzir. Você não precisa só ficar vendo besteira na internet. Ah, eu tô tristinho hoje, eu quero rir, então eu vou assistir uma palhaçada na internet. Gente, aproveita esse momento e vai buscar conteúdo, vai buscar material, coisa que te agregue e que ocupe a tua mente de forma positiva. E leva isso para dentro do teu trabalho, que eu tenho certeza que você vai ter um resultado maravilhoso. Perfeito, show de bola. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado, doutora Juliana Valois. Vão lá, sigam ela no Instagram, ela tem muito ainda para dizer aqui pra gente, mas enquanto a gente não marca outra live, vocês acompanhem ela aí no Instagram dela. Um forte abraço a todos e lembre mais uma vez, sucesso é músculo. Até mais, pessoal, até mais, doutora. Beijo! A live vai ficar salva, viu? A live vai ficar salva. Um abração.